Boa noite, professor. Eu me chamo Rian. Meu grupo é composto por Alexandre, Rogério e por mim. Nós vamos apresentar a segunda parte do projeto do algoritmo LZW para reconhecimento de padrões utilizando o KNN. Este aqui é o nosso relatório. Nós temos o sumário, introdução, materiais, métodos, resultados e discussões, abordando os pontos que o senhor solicitou. Inicialmente, nós utilizamos o LZW, o código anterior do projeto anterior, e juntamos ele com o KNN para comprimir imagens, e as imagens no caso, e verificar se, dado uma nova imagem que não foi passada na fase de treinamento, ele consegue classificar corretamente. Alguns materiais e métodos utilizados, nós utilizamos o VS Code para codificar, o GitHub para versionamento de código e algumas bibliotecas como Bitstring, Bitarray, Scikit-learn, NumPy são as principais que eu gostaria de destacar. Bitstring e Bitarray, manipulação de dados binários e representação de booleanos em formato de array. O Pandas é a abertura do nosso data frame, que nós organizamos os caminhos para cada imagem em um data frame. E Scikit-learn para calcular a métrica de acurácia que o senhor solicitou, certo? Dentre essas foram as principais. Alguns resultados e discussões, vamos responder as perguntas que o senhor colocou na especificação. Primeira pergunta, qual o banco de dados que nós utilizamos? Nesse caso foi o ARL, Database of Face, que no caso foi o banco de dados de faces, certo? Se for um banco de dados de imagem, descartou o cabeçalho do arquivo e usou apenas a sequência de pixels. Nesse caso, respondendo a esta pergunta, nós descartamos o cabeçalho das imagens e utilizamos apenas os pixels em bytes das mesmas. Nesse caso, nós pesquisamos no Google que o cabeçalho de imagens PGM ela varia muito porque é armazenado em formato ASCII, mas um padrão que se segue é que no caso, a presença de 14 bytes no início de cada imagem, ou seja, o cabeçalho possui pelo menos 14 bytes, e aí para cada imagem nós pulamos, certo, esses 14 bytes. Consideramos apenas os bytes de 14 para frente. Qual a linguagem de programação utilizada? Para desenvolver o projeto, nós utilizamos a linguagem de programação Python. Próxima pergunta. Gerou o banco de treinamento e o arquivo de teste de forma aleatória? Ficaram quantos arquivos para treino e quantos para classificação? Nesse caso, sim, nós geramos o banco de treinamento e de teste de forma aleatória, utilizando o princípio do cross-validation, ou seja, considerando que tem N instâncias, utilizamos N-1 instâncias para treinamento e uma instância para teste. Contudo, ou seja, resumindo, na verdade, ficaram 90 arquivos para treino e 10 para testes. Entretanto, eu gostaria de destacar que nós não utilizamos o conjunto de dados completo. O banco de fases ele possui 40 classes e 10 instâncias cada classe. Nós não utilizamos tudo em virtude do que o nosso código estava com desempenho baixo e também apresentava uma dificuldade em questão de tempo de execução, levava muito tempo. Se a gente testou com todos os casos, não testamos apenas com os valores de 9 a 11, novamente, em virtude do tempo que estava levando muito, existiam valores de casos que estavam levando horas, então estava inviável, e olha que testamos em diferentes computadores. O dicionário ficou estático durante a classificação. Sim, o dicionário permaneceu estático, porém durante o treinamento nós não, no caso, durante o treinamento, o dicionário ele era atualizado apenas durante o teste, ou seja, durante a classificação, ele permanecia estático. As curvas de taxa de acerto e tempo de processamento que o senhor solicitou, nesse caso aqui deu uma quebrada, elas ficaram na próxima página, mas estão aqui. Como mencionamos, aqui está o valor de K, certo? 9, até 9, 10 e 11, certo? Esses valores intermediários aqui são a biblioteca que coloca. Se o senhor puder ver aqui, a acurácia não ficou tão boa, ficou em torno de 14% em K10. O tempo de processamento também ficou bem elevado, como mencionamos, para K11 já estava em 360 segundos, certo? O tempo de processamento está em segundos. Por fim, a última pergunta, qual métrica de distância, o tamanho de arquivo, a quantidade de índice utilizada? Nesse caso, utilizamos a distância, considerando o tamanho do arquivo comprimido pelo LZW. E é isso, professor. No geral, eu gostaria de concluir que
O projeto foi bastante interessante, conseguimos aplicar os conceitos ensinados pelo senhor na disciplina, em questão do LZW, conseguimos implementar, pelo menos da melhor forma possível, o algoritmo do KNN, tentando reconhecer padrões. E, no geral, é isso, professor. Obrigado. Tchau, tchau.